Olá pessoal, Manuel Tavares aqui do Estúdio de BR, mais uma vez agradecendo vocês que têm assinado o canal, compartilhado, curtido os vídeos, deixando também os seus comentários. É muito legal aí poder responder muitos de vocês aí, tá? E se você ainda não assinou, né, não deixe de assinar o canal pois aí você tem o benefício de receber uma atualização aí dos vídeos semanais que eu estou lançando toda semana aí, tá? Essa semana eu quero falar um pouquinho sobre esse compressor que é muito legal, eu tenho utilizado bastante ele ultimamente, chama o FabFilter Pro C, tá? E como um compressor normal, ele tem as configurações de threshold, ratio, attack, release, tá? Auto release, auto gain, tá? Também tem configurações de input, tá? Onde você controla o sinal que está entrando no compressor, e output também, tá? E aqui eu tenho esse botão de Dry Mix, que você consegue mesclar um pouco do efeito da compressão versus o efeito, o sinal que está entrando no compressor, tá? Então seria uma espécie de compressão paralela que ele proporciona você fazer no próprio plugin, tá? E compressão paralela a gente falou em outros vídeos aí, tá? Eu não vou tocar nesse assunto aqui agora. Mas a gente vai ver o efeito dessa compressão paralela através desse botão de Dry Mix aqui, tá? Também tem a configuração aqui de knee, tá? E knee, eu tenho duas opções entre soft, tá? E soft quer dizer que a compressão ela começa abaixo do threshold, tá? E o hard ele começa no ponto do threshold. Threshold, no caso aqui está na configuração de menos 24 dB, tá? Então aqui a gente vê a escala que vai até 0 dB até menos 40, tá? Então ele está por volta de menos 24 dB aqui, tá? O threshold seria, né, para vocês que estão iniciando e ainda não conhecem os parâmetros do compressor, seria um ponto determinado, né? No caso que ele é configurável, então você consegue determinar esse ponto aqui, onde é que vai ser. Então, o que é esse ponto? A partir do momento que o áudio exceder esse ponto aqui de menos 24, tá? Ele vai começar a comprimir, o compressor começa a agir, tá? Então, se você relacionar ao knee, então com o soft knee, ele começa a comprimir abaixo do threshold e na hora que chega no 24 ele vai atingir o ponto máximo de compressão, tá? Eu vou deixar aqui em hard knee para a gente visualizar bem melhor aqui, tá? Então ele começa a comprimir a partir do ponto determinado, do threshold, tá? E baseado no que? No ratio. Então o ratio aqui está tipo 10:1 mais ou menos, tá? Então isso quer dizer que cada 10 dB que passar desse ponto determinado, né, o threshold, o compressor só deixa passar 1 na saída, tá? Então no caso aqui eu perdi 9 dB. Então para isso eu preciso repor aqui 9 dB na saída, tá? Ou deixar em auto release, que ele vai tentar fazer esse cálculo para mim, tá? No caso, se ele detectar que eu perdi 9 dB, se tiver em auto gain, ele vai tentar repor esses 9 dB de perca, tá? E a compressão ela começa a agir baseado na velocidade do ataque. Então o ataque determina a velocidade no qual ele começa a comprimir. Então se eu reduzir bastante o ataque, tá? E ele vai agir logo de imediato no som do que está entrando no compressor. No caso aqui está insertado aqui na caixa da bateria, no snare. Então ele vai, assim que o snare bater, ele já vai comprimir, tá? Então se eu aumentar o ataque, eu estou liberando os ataques do snare, tá? Então o ataque da caixa vai entrar e depois ele vai comprimir no restante do áudio, tá? E o release é a velocidade que ele solta a compressão a partir do momento que o som abaixa do threshold. Então, se ele tiver se o nível do áudio estiver abaixo do threshold, ele vai começar a soltar a compressão nessa velocidade. Então, se ele estiver bem rápido, ele vai voltar bem rápido, vai restaurar o áudio bem rápido. Agora, se estiver bem lento, né, ele vai voltar, a compressão vai voltar gradualmente, né? E auto release seria uma espécie de detecção que ele vai tentar detectar a velocidade dos transients, tá? E tentar fazer o ajuste do release de acordo com o conteúdo de áudio que está entrando no compressor, tá? Então basicamente é isso aí, tá? Ele tem 3 tipos de estilos diferentes aqui. Tem o Clean, tá? Tem o Classic, que seria o tipo de um VCA mais ou menos, soa como um VCA pelo menos, e o Opto, que seria como um óptico compressor como o LA2A, por exemplo, tá? Então eu vou deixar aqui em Classic. E aqui eu tenho o som da caixa. Vamos ouvir só o som da caixa aqui. Primeiro em contexto, vamos lá. Com bumbo, caixa e os overs.
abaixo daqui. Tá, então foi uma bateria que foi gravada no estúdio, tá? Então tem várias coisas acontecendo além da caixa, no track da caixa, olha só. E obviamente que eu coloquei um expander para mim reduzir um pouquinho o vazamento, olha só. Beleza? E aqui eu tenho só um channel strip aqui, que eu só filtrei algumas frequências e dei uma ressonância a mais aqui no sub, na parte grave da caixa aqui, para dar um pouquinho mais de peso. Tá, então olha só, e aqui eu tenho o Pro C, tá? Vamos habilitar agora o Pro C. Então agora eu estou com um threshold bem baixo aqui para mim ouvir a compressão e o ratio de 10, 12, por aí, né? 10 por 1, 12 por 1, tá? E o ataque eu vou deixar ele bem rápido, tá? Olha só o que vai acontecer. E interessante desse compressor que ele tem essa visualização aqui que é muito interessante. Sem o compressor. Então, como o ataque está muito rápido, você note que ele já age de imediato na caixa. Agora, olha só quando eu vou liberando os ataques os transients da caixa, olha só. Tá, então, se eu aumentar o ataque, é a mesma coisa que eu estivesse aumentando o ataque do som, né? Então, se você usar essa analogia, às vezes fica bem mais interessante aí de você analisar. Então, se eu quiser cortar os ataques, só reduzir o ataque. Aumentar o ataque, você aumenta os ataques os transients do som, tá? Então, olha só agora, se eu conseguir... vamos analisar no contexto primeiro, né? Pra gente ver sem compressão e com compressão aqui agora. Então, note que nesse nível do meio aqui ele mostra aqui a redução. Então, estou perdendo cerca de 12 dB. Eu adicionei aqui cerca de 9, 10 mais ou menos. Tá? E eu tô só repondo aquilo que eu perdi inicialmente aqui pelo compressor. Tá? Então, agora, olha só, eu vou tentar mesclar esse sinal original versus o sinal comprimido pelo compressor. Tá? Então, olha só. Vamos solar a caixa aqui só para a gente ouvir esse efeito. Sem. Com. Então eu tenho a caixa original versus o som comprimido, uma mescla dos dois aí, tá? O que proporciona eu manter a dinâmica da caixa original e dar uma pancada mais com o efeito do compressor aí, de uma forma paralela, tá? Eu não vou fazer isso paralelamente, que eu já mostrei isso em outros vídeos, tá? Mas como eu faria isso, seria mandando uma cópia para um bus 3, por exemplo, tá? Criando um auxiliar e colocando o compressor nesse auxiliar e usando esse auxiliar para mesclar os dois efeitos, tá? O efeito natural e o efeito comprimido, tá? Se você perdeu o vídeo de compressão paralela, vale a pena você rever e você pode usar o mesmo conceito
individualmente na caixa, tá? Naquele exemplo, eu acho que eu usei a bateria, né? Num todo, tá? Então, mas você pode usar isso aqui individualmente para cada instrumento aqui da bateria, como o kick e a caixa, por exemplo, tá? Tem outras opções aqui nesse compressor também. Se você for em Expert Mode, né, você consegue também utilizar o que se chama de sidechain, tá? Onde você consegue comprimir uma região específica do instrumento, digamos que queira focar numa frequência em específico, como entre 1 e 3K, por exemplo. Aí você consegue comprimir simplesmente essa região, tá? Que seria basicamente como se fosse um de-esser também, nesse sentido, tá? E você consegue fazer isso pela forma interna ou externa, recebendo um som de fora aí e fazendo um processamento via sidechain. Mas esse é um tópico para um outro vídeo aí, tá? Então fica aí a dica para vocês aí desse compressor, que é muito interessante, né, que oferece flexibilidade de Clean, Classic, Opto, tá? E com uns parâmetros bem interessantes e um sistema de visualização também que facilita bastante aí a você visualizar o que o compressor está fazendo aí com o seu som, tá? Então, obrigado mais uma vez aí e até a próxima semana com a próxima dica aí sobre esse mundo da mixagem aí, tá? Um abração.